devemos lidar com as nossas emoções. Todos nós as temos. E parece que elas se mostram quando menos queremos. Eu recentemente falei para o meu marido. Eu não sei o que teria feito da minha vida se eu não tivesse aprendido que as emoções nunca param de existir, mas nós podemos aprender a lidar com elas. Essa é uma das coisas importantes que eu quero ensinar nesse fim de semana, porque eu passei a minha vida toda desejando não ter sentido certas coisas. Bem, desejei nunca ter sentido raiva, nunca ter sido impaciente. Desejei nunca ter sido ofendida. Nunca ter me sentido mal. Desejei nunca ter me sentido triste. Mas parece que quanto mais eu repreendia, quanto mais eu orava, quanto mais eu tentava crer em Deus para que algumas dessas emoções negativas não me aparecessem, elas continuavam voltando. Finalmente eu aprendi um segredo. Na palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, que ele nos deu um fruto chamado autocontrole. Autocontrole. Na verdade, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo disse a Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e temperança. Mas se você ler a Bíblia amplificada, diz assim: um espírito de poder e de amor, e uma mente bem calma, bem equilibrada, e um espírito de autocontrole. Então a verdade é que Deus colocou um espírito ou um fruto de autocontrole em nós. É triste dizer, muitas pessoas gastam seu tempo tentando controlar os outros quando deviam controlar a si mesmas. Aleluia! Na verdade, esse espírito de poder, amor e temperança, ou autocontrole, o poder é supostamente para ser usado contra o diabo, o amor é para ser usado com as outras pessoas. E o controle é para usar consigo mesmo. Mas é triste dizer que as pessoas tentam amar a si mesmas, controlar os outros e usar o poder para um propósito diferente. Não espírito de medo, mas de poder, amor e temperança, um espírito de autocontrole. Eu quero que todos falem bem alto. Eu tenho autocontrole. Se você é cristão, nunca na sua vida poderia dizer: eu não tenho controle. Porque você pode controlar-se a si mesmo. Se você desejar e começar a praticar, esse fruto vai desenvolver e crescer. E o autocontrole vai se tornar um grande amigo na sua vida. O autocontrole precisa ser trabalhado em todas as áreas da sua vida. Se você ler a lista dos frutos do Espírito em Gálatas 5, começa com amor. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, humildade, fidelidade, autocontrole. Tenho certeza que perdi algo, mas vou lhe explicar. Amor é o primeiro, autocontrole é o último. Deus me mostrou um dia que o amor é o que começa e todos os outros são decorrentes do amor. Amor, alegria, paz, paciência. Mas o autocontrole está aqui no final e funciona como um rodapé. Sem autocontrole, nenhum desses frutos pode funcionar. Sem amor no início, nenhum deles funciona. E sem autocontrole do outro lado, como eu posso ter paz se eu não tiver autocontrole? Como eu posso ser fiel se eu não tiver autocontrole? Como eu posso mostrar humildade se eu não tiver autocontrole? Então, verdadeiramente precisamos pensar sobre autocontrole. E precisamos saber que Deus vai nos pedir conta disso. Ele colocou isso em nós. E espera que usemos. Então eu comecei a perceber que essas emoções que eu não queria ter não iam embora, mas Deus realmente esperava que eu tivesse controle sobre elas. Principalmente as negativas. Em outras palavras, se eu sinto raiva, a Bíblia fala para eu me zangar, mas não pecar. Eu não posso evitar, de repente, de me sentir irada, mas eu posso não pecar, aprendendo a usar o autocontrole. E sem deixar essa raiva sair de mim de uma maneira errada. Eu não preciso reprimi-la e fingir que ela não está lá, mas eu preciso aprender com que eu devo ficar irada. E a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, então as pessoas não são minhas inimigas. E se eu ficar com raiva de alguém, então devo ficar com raiva do diabo, que está agindo através daquela pessoa. Como eu posso revidar o diabo? Vencendo o mal com o bem. É exatamente isso que a Bíblia diz. Exatamente isso. Abençoe os seus inimigos.
Se alguém te trata mal, isso te deixa com raiva, diga, eu não tenho que revidá-los porque não são eles os meus inimigos. O meu inimigo é o diabo. E o que eu posso fazer para derrotar o diabo? Abençoar os meus inimigos? Alguns de vocês não entenderam isso. Então é melhor eu repetir. Este é realmente o segredo espiritual. Romanos 12, 21 é um segredo espiritual. Você vence o mal com o bem. Qualquer pessoa que puder aprender a fazer isso e conseguir disciplinar os seus sentimentos o bastante para continuar a praticar isso e não somente ouvir a respeito, estará a caminho de uma das maiores vitórias na sua vida. Porque Satanás coloca pessoas para te ferir durante todo o tempo. E se você não souber fazer nada a não ser odiá-las, sua vida estará arruinada. Você nunca sabe quando isso aparece. Depois de um seminário, eu cheguei em casa na semana passada, estava cansada, eu tinha trabalhado a semana toda. Antes disso, eu estive trabalhando 2 semanas direto. E eu abri uma carta de alguém que estava reclamando comigo sobre isso e aquilo outro. E me senti ferida. Eu estava cansada, eu não queria ouvir aquilo. Então eu fiquei as 2 semanas seguintes orando por aquela pessoa. Essa é a forma de revidar o inimigo. Não ajuda em nada você tentar defender a si mesmo. Não ajuda em nada você tentar dizer às pessoas o quanto você é maravilhoso, pois elas não entendem. Quero dizer isso novamente. Tem algo bom liberado aqui? Quando você sentir raiva, quando se sentir ofendido, quando se sentir ferido e machucado, você pode controlar a si mesmo. Você não pode reprimir sua raiva, isso não pode ajudá-lo em nada. Você não pode negar a sua existência, mas pode negar-lhe o direito de controlar você. Você usa o fruto do autocontrole. E você diz, eu fui ferido. Verdade, eu sinto isso. Mas eu não vou deixar isso me controlar. Eu não vou deixar um sentimento arruinar a minha vida. Alguém está recebendo uma revelação aqui hoje? Porque muitos aqui estão deixando os sentimentos arruinar a sua vida. E está na hora de você parar com isso. Esse aqui pode ser um lugar de mudança, de transformação para alguns de vocês. Alguns de vocês são sensíveis e facilmente ficam ofendidos. E você fica o tempo todo, na maior parte do tempo, machucado. Você precisa parar com isso. Não posso mudar a forma que me sinto. Você pode não conseguir mudar o seu sentimento, mas quero te dizer uma coisa. Se você começar a orar pelas pessoas que te ferem, o diabo vai calar a sua boca. Então quero dizer isso mais uma vez para ter certeza que você me entendeu. Quando você sentir essas emoções negativas, não permita que elas te controlem. Sua guerra não é contra as pessoas. Efésios 6:12 diz, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e toda a maldade nas regiões celestes. O diabo, que é o seu inimigo, ele opera através de qualquer um que ele puder usar. Não fique com raiva das pessoas que ele usa, porque ele pode usar você também. E eu também. Todos nós falamos coisas que machucam as pessoas, nós fazemos coisas e agimos de formas que não deveríamos agir. Nós somos muito mais sensíveis ao que as pessoas fazem conosco do que o que nós fazemos a elas. Deveria ser o contrário. Estou pregando bem, ainda é cedo. Posso te dizer que nós vamos passar do limite aqui hoje. Amém? Nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o diabo, ok, irmã Joyce? Eu acredito, minha guerra é contra o diabo. Como eu posso lutar contra o diabo? Bem, sendo bom com as pessoas que te ferem. E vou te falar uma coisa, para fazer isso você precisará saber lidar com suas emoções, porque você não terá um sentimento para te incentivar a isso. Você me entende? Você não terá um sentimento que o encorajará a orar pelos seus inimigos e ser uma bênção na vida deles. Você terá vontade de falar mal deles, mas você vai se autodisciplinar e não fará isso. Porque você tem autocontrole. Diga, eu tenho autocontrole. Nem todos falaram. Alguns ainda não decidiram se realmente querem isso. Vamos todos juntos. Eu tenho autocontrole. Eu sempre me espanto de como os nossos sentimentos são tão instáveis. Me espanta demais. Ainda não consigo entender como eu posso ir para a cama me sentindo bem. Glória a Deus, tive um ótimo dia.
E acordar no outro dia pela manhã como se alguém tivesse batido na minha cabeça. Ou ir para a cama com um ótimo humor e acordar. Algumas vezes, quando eu vou dormir, eu estou me sentindo bem fisicamente. E quando acordo, eu não estou mais. Fico pensando, o que aconteceu à noite? Eu não entendo. Mas eu aprendi que se nós vivíamos pelos nossos sentimentos, certamente poderíamos escrever em nossas vidas destruído, manipulado e controlado pelo inimigo. Porque as emoções são o inimigo número 1 do cristão. Mais do que tudo, as pessoas falam para as outras como elas se sentem. Nós precisamos decidir algumas coisas nesta conferência. Se nós vamos crer no Deus da Bíblia ou Deus com D minúsculo dos nossos sentimentos. Sentimentos não é Deus, mas algumas vezes nós fazemos deles o nosso Deus. Eu quero dizer com isso que nós nos prostramos a eles. Obedecemos os nossos sentimentos e fazemos o que eles nos mandam fazer, e na verdade nossos sentimentos não falam a verdade. Eles querem nos usar e nos manipular, nos controlar. Temos que aprender o que a palavra de Deus diz e temos que acreditar na palavra acima dos nossos sentimentos. Algumas vezes nós cremos no que sentimos, mais do que cremos na palavra. Você vai entender melhor o que eu quero dizer na próxima mensagem. Tem pessoas que, se não sentem a presença de Deus, pensam que Ele não está aqui. Se elas sentem que não romperam enquanto estavam orando, elas creem que não receberam o rompimento. Muitas vezes nós não cremos no que nós não sentimos. Muitas vezes você não crê no que não está sentindo. Então vamos. Hebreus 4:12. Diz que nós precisamos aprender a dividir alma e espírito. Diz assim: a palavra de Deus é viva e cheia de poder. É ativa, operante, energizante, efetiva. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra dividindo a linha da alma e do espírito. A Bíblia Amplificada diz: o sopro da vida, a alma e o espírito imortal juntas, medulas, as partes mais profundas do nosso ser. Expondo, verificando e analisando para um propósito de simplicidade, a versão King James diz: só a palavra de Deus, somente a palavra de Deus pode nos ajudar a dividir a alma e o espírito. O que isso quer dizer? Só a palavra de Deus pode nos ensinar a reconhecer o que é de Deus e o que é nosso. A alma é minha. Deus é Deus. Mas a alma sou eu. Sua alma é você. Você tem um espírito. Quando você nasce de novo, Pai, Filho e Espírito Santo vêm habitar no seu espírito. Pelo poder do Espírito Santo. Mas você ainda é você. O alvo é aprender como ser guiado, levado e controlado pelo Espírito de Deus que está em você. E em mim, mas para isso acontecer é necessário que uma obra seja feita nas nossas almas. O que é a minha alma? A minha alma é a minha mente, minha vontade, minhas emoções. A mente me diz o que eu penso, não o que Deus pensa. O Espírito Santo dentro de mim deseja me falar o que Deus pensa. Mas eu preciso aprender a ser sensível ao Espírito para que isso aconteça. A maioria das pessoas são carnais e isso significa que elas vivem pela alma. Se tem uma coisa que nós precisamos ser ensinados na igreja, está no que diz em Hebreus 4. Como dividir a alma e espírito. Como saber o que é de Deus e o que é de mim mesma. Minha mente me diz o que eu penso. Minha vontade me diz o que eu quero. Minhas emoções me dizem como eu me sinto. Geralmente, nós vivemos por muito tempo nesse nível raso de carnalidade, e por raso me refiro à carne. Nosso espírito se encontra no profundo do nosso ser. Nessa tarde eu quero te mostrar uma passagem que Jesus desafiou os discípulos a irem às profundezas. Ele estava usando o exemplo de pesca em águas mais profundas para poderem pescar mais peixe. Mas nós vamos usar isso para
um propósito espiritual aqui, porque eu acredito que isso seja uma figura espiritual do que estava acontecendo naquela expedição de pesca. Temos que dizer para as pessoas hoje: venham às profundezas do espírito. Saia do nível raso de carnalidade e do nível raso de viver pelo que você quer, pensa e sente. E se prepare para uma pesca de bênçãos, incluindo tudo que está disponível pelo derramamento da presença de Deus na sua vida, para que Ele supra as suas necessidades financeiras do dia a dia. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Ele quer que você o escute. Ele tem segredos e mistérios reservados para você. Tem revelações sobre sabedoria e conhecimento. Ele quer que você conheça Ele, o poder da sua ressurreição, conheça os seus caminhos e seja uma bênção para as outras pessoas. Ele quer que você seja saudável. Ele quer que você tenha prosperidade, criatividade. Mas você não encontrará isso no nível raso do que você deseja, pensa ou sente. Vocês estão entendendo? Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. Escuta aqui, escute a si mesmo, escute as outras pessoas. Escute a si mesmo. É isso que nós falamos o tempo todo. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu quero, eu sinto, eu penso. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso. Deixa eu te falar o que eu penso, deixa eu te falar o que eu sinto. É assim que eu me sinto, é o dia inteiro, 7 dias por semana. Robô, robô. Todo lugar que eu vou querem que eu faça o meu robô. Talvez. Eu não estou com vontade de fazer agora. Eu não acho que seja uma boa ideia, eu não quero fazer. Então, a não ser que Deus me fale para fazer, eu não vou fazer. Talvez mais tarde, mas o que eu quero dizer: nós vivemos neste reino do que eu quero, eu penso, eu sinto. E quando estamos presos demais a isso, nós perdemos a vontade de Deus para nós. Vamos abrir um pouquinho João capítulo 5, verso 30, porque eu quero te mostrar uma coisa tremenda. Eu estava pensando nessa passagem hoje. Na verdade, eu estava orando a respeito da minha própria vida, porque eu quero muito deixar de tomar as minhas decisões e deixar que Deus decida tudo por mim. Essa é a nossa tarefa como cristãos. Decidir o que Deus decidiria, porque, olha, mesmo Deus querendo uma coisa, Ele não poderá cumprir isso na terra se nós não estivermos de acordo com Ele. Porque Ele diz: eu coloco diante de você a vida e a morte, escolha. Deus nos dá livre-arbítrio. É por isso que nós fomos feitos à imagem de Deus, porque nós temos uma escolha. Nós não somos marionetes amarrados a uma corda e forçados a fazer as coisas. Deus tem uma vontade para cada um de nós, e Ele tenta nos guiar, nos levar e nos mostrar gentilmente e docemente pelas partes mais profundas do nosso ser. Ouvir a Deus tem mais a ver com conhecer. Somente conhecer a doce voz que você ouve e sabe que está certo e o que está errado. Você sabe qual tipo de conversa você pode conversar, qual tipo de conversa você não pode conversar. Você sabe que as pessoas me dizem o tempo todo: eu sei que eu não devia fazer isso, mas... Gente, que coisa mais estúpida! Eu sei que eu não devia fazer isso, mas... Sei que não devia comer isso, mas... Sei que não poderia gastar esse dinheiro, mas... Eu sei que não devia falar isso para essa pessoa, mas... Vamos, eu estou vendo algumas pessoas lá em cima. Vocês estão saindo só porque estão perto da porta? E geralmente, mesmo quando falamos isso, nós sabemos. Lá no fundo, bem no fundo, existe um conhecimento. Mas nós precisamos aprender a viver com isso. E não ignorar isso. E continuar fazendo o que nós queremos fazer a si mesmo. Posso te contar o segredo? Este é o segredo espiritual. Você nunca poderá tomar uma decisão errada e alcançar um resultado certo. Amém? É isso que os jogadores estão sempre fazendo. Eles acham que podem arriscar.
Talvez eu vença, talvez eu perca. Deus não está à procura de jogadores, Ele quer investidores. A mensagem de hoje foi a respeito de aprender a lidar com as suas emoções. Não necessariamente se você pode ou não ter sentimentos, nós sempre vamos tê-los. As emoções são muito incertas e às vezes nós gostamos delas e às vezes não. Às vezes são agradáveis e às vezes não. E às vezes elas somem quando precisamos delas e quando não queremos existe uma multidão delas. Isso nós temos que aprender a natureza das emoções. Nós temos que aprender o fruto do domínio próprio porque seremos absolutamente tentados nesta área. Precisamos tomar uma decisão e acreditar na palavra de Deus ou no que nós sentimos. Algumas vezes eu falo para as pessoas, você está servindo o Deus da Bíblia ou o Deus dos seus sentimentos? Satanás gosta de trabalhar através dos sentimentos. Ele tenta nos fazer prostrar aos nossos sentimentos o tempo todo. Eu mesma tive muitos problemas emocionais na minha vida por causa do abuso que eu sofri na minha infância. E claro, você não precisa ter sido abusada para ter problemas emocionais. Algumas pessoas são mais emotivas do que as outras, até devido à personalidade. Todos nós precisamos aprender a lidar com as emoções. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướt át những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Đưa em mang cho anh bao nhiêu tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió ấy qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi. Em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình. Em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng. Giờ em đi theo ai cũng bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên. Dẫu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim. Để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô. Mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's going deeper. And I'm a finger. I walk around and every time try to find. And I'm a finger.